Olá pessoal, saúde e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o diácono permanente Paulão, casado com a Lu, pai do Samuel e do Gianpietro. Gianpietro está no seminário, no Instituto Verbo Encarnado. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lectio Divina, a leitura orante da palavra, da Bíblia. Então eu queria que a gente começasse invocando o Espírito Santo, pedindo a graça de Deus para esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, a Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? É, de fato, a leitura orante da palavra. E por que é importante a gente rezar? Porque Deus governa o mundo, mas a oração governa Deus. E a gente tem que sempre pedir a Deus de ensinar-nos a rezar. A Bíblia. A coisa mais importante é entender que a Bíblia não é um livro qualquer, mas é o livro que narra a história de um Deus que deseja profundamente fazer parte da sua história. Então, por isso, comece a Bíblia orando. O método que vamos orientar aqui é o da Lectio Divina. Tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Bom, gente, a gente vê que a Bíblia às vezes fica nas estantes das casas fechadas, né? A Bíblia fechada não diz nada, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus nos falando. Então a leitura orante da Bíblia, ou Lectio Divina, é um alimento necessário para a nossa vida espiritual. E a partir desta oração, que conscientes do plano de Deus e sua vontade, podemos produzir os frutos especiais em nossa vida. Então a Lectio Divina é deixar-se envolver pelo plano amoroso e libertador de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, em seu período de aridez espiritual, que quando os livros espirituais não lhe diziam mais nada, ela buscava no Evangelho o alimento da sua alma. Então a Lectio Divina, tradicionalmente, é uma oração individual, mas ela pode ser feita também em grupos, sobretudo em família, né? Mas o importante de tudo é rezar, e rezar com a palavra, lembrando o que dizem os bispos católicos do Concílio Vaticano II, que relembrando a mais antiga tradição católica, que conhecer a Sagrada Escritura é conhecer o próprio Cristo. Os monges diziam que a Lectio Divina é a escada espiritual dos monges, mas é também a de todos nós cristãos. Então, num documento do Concílio Apostolicam Actuositatem, diz: só pela luz da fé e meditação da palavra de Deus pode alguém sempre e por toda parte reconhecer Deus em quem vivemos, nos movemos e somos. Procurar em todo acontecimento a sua vontade, ver Cristo em todos os homens. Então, a palavra de Deus não é letra morta, é uma palavra viva, atualizada. Então, dito isso, podemos aprender que a palavra de Deus não é letra morta em um passado longínquo, ou seja, distante, mas palavra viva, de um presente salvífico, onde Deus nos revela no cotidiano de nossa existência. É palavra a ser sempre lida e atualizada em nosso cotidiano. E aí vamos para os passos da Lectio Divina, gente. Primeiro, são 4 passos que a gente tem. Primeiro, a leitura, depois a meditação, a oração e contemplação.
Mas eu coloquei alguns passos a mais aqui para que a gente possa melhor fazer a Lexio Divina. Então, o primeiro passo, a oração inicial, começar sempre invocando o Espírito Santo, sempre arrumar um espaço silencioso, se possível, uma posição confortável e sempre rezar a oração do Vinde Espírito Santo que nós já rezamos aqui no começo. O segundo passo é a leitura da palavra de Deus. Lê com calma, com atenção, um pequeno trecho da Bíblia. Não é. A gente consegue fazer de textos maiores? Consegue, mas é bom pegar textos pequenos para a gente ir se aprofundando melhor. Então, nessas primeiras vezes que a gente for fazer, pega textos do Evangelho, por serem mais familiares a nós, e aí, se for preciso, leia o texto quantas vezes forem necessário. Então, essa leitura da palavra de Deus. Aí você vai identificar as coisas importantes desse trecho da Bíblia. O ambiente, os personagens, os diálogos, as imagens usadas, as ações. Você pode até usar lápis colorido, eu gosto de fazer assim, né? Normalmente eu uso 6 cores. Aí com um eu sublinho o ambiente, com o outro eu sublinho os personagens, os diálogos, as imagens usadas, as ações, as palavras Deus, né? As frases teológicas. Eu gosto de fazer assim porque depois quando você olha, você está tudo na sua mente ali. Faz uma legendinha, né? Então você conhece algum outro trecho, depois que você fez essa leitura, que seja parecido com este que você leu? Então é importante que você identifique tudo isso com calma e atenção, como se estivesse vendo a cena, né? É um momento para conhecer e reconhecer a boa nova que este trecho nos traz. Terceiro passo, meditar a palavra de Deus. O que é essa meditação? Aqui é o momento de descobrir os valores e as mensagens espirituais da palavra de Deus. Então é hora de saborear a palavra de Deus e não apenas estudá-la. Então você, diante de Deus, deve confrontar esse trecho com a sua vida. Feche os seus olhos, isso pode ajudar. Traga à memória aquilo que você acabou de ler. Depois volte ao texto e faça mais uma leitura atenta, frase por frase, e procure aprender bem o sentido de cada versículo. Perceba os elementos que você não tinha percebido na primeira leitura. Escute o que diz o texto. E agora o quarto passo, rezar a palavra de Deus. Toda boa meditação desemboca naturalmente na oração. Então é o momento de responder a Deus após havê-lo escutado. Esta oração é um momento muito pessoal que diz respeito apenas à pessoa de Deus. É um diálogo pessoal. Não se preocupe em preparar palavras. Fale o que está no seu coração depois daquilo que você meditou. Se for louvor, louve. Se for pedido de perdão, peça perdão. Se for necessidade de maior clareza, peça a luz do Divino Espírito Santo. Se for cansaço e aridez para os dons da fé, peça os dons da fé e da esperança. Enfim, os momentos anteriores, se feitos com atenção e vontade, determinarão esta oração da qual nasce o compromisso de estar com Deus e fazer a sua vontade. Contemplar a palavra. Desta etapa, a gente não é dono. É um momento que pertence a Deus e sua presença misteriosa. Sim, mas sempre presença. E essa parte de contemplar, meu irmão, é um momento no qual se permanece em silêncio diante do mistério, diante de Deus. E se Ele o conduzirá à contemplação, louvado seja Deus. Se Ele lhe dará apenas a tranquilidade de uns momentos de paz e silêncio, louvado seja Deus também. Se para você será um momento de esforço para ficar na presença de Deus, louvado seja Deus também. Então, a gente perdeu essa capacidade contemplativa. Nós precisamos voltar a essa contemplação, vamos dizer assim, a se admirar com as coisas de Deus, com a natureza,
não ficar com aquela coisa assim, simplesmente, é como se fosse uma coisa banal, como se não fosse mais importante essas coisas. Então, esses são os primeiros 5 passos nessa primeira parte agora. A gente vai ter uma segunda parte que a gente vai falar sobre os outros passos.